Vítor, Vitória de Setúbal, 3 vezes vencedor da Taça de Portugal, uma Taça da Liga, uma equipa fantástica que marcou a época no princípio dos anos, no final dos anos 60, no princípio dos anos 70, um futebol maravilhoso, uma cidade de futebol, uma cidade que gosta de futebol. Sim. E está a descer aos infernos. Pois, pessoalmente devo dizer que eu tenho um sentimento de quase de angústia por acontecer. Não se trata apenas de uma descida de divisão, trata-se, portanto, de uma passagem do escalão profissional para o escalão amador. Eu temo as consequências, basicamente, porque, tal como disseste bem, Setúbal é uma cidade de futebol, é uma cidade de gente que gosta e adora o seu Vitória. Tem uma relação muito íntima. Não há muitos casos. Não é bem o que acontece exatamente com o outro Vitória, Sport Clube de Guimarães, mas este Vitória Futebol Clube é um clube com grande história no futebol português. É um clube onde Pedroto fez realmente uma equipa absolutamente notável. Fernando Vaz teve realmente também um período áureo da sua carreira de treinador. Teve realmente jogadores e houve um momento em que se pensava que o Vitória podia inclusivamente discutir os primeiros lugares do campeonato. Tinha uma equipa maravilha em Setúbal, fez resultados absolutamente notáveis do ponto de vista internacional, ganhou a Inglaterra, ganhou vários... Liverpool, ao Leeds, fez história, digamos assim, para o futebol português. E desde há uns tempos esta parte, também porque Setúbal foi uma cidade sempre muito atingida pelos momentos mais frágeis da economia portuguesa, níveis muito altos, muito elevados de desemprego, situações muito difíceis, sociais, muito difíceis de resolver. Eu recordo, por exemplo, que algumas vezes, portanto, estive em Setúbal, inclusivamente no tempo em que estava, portanto, o bispo de Setúbal, que morreu ainda há relativamente pouco tempo, e que foi realmente um homem sempre que conseguiu associar a relação, portanto, da sua igreja com aquilo que era a importância do tecido social e os problemas sociais, e também com a sua relação com o desporto. Ele, por exemplo, Dom Manuel Martins, andava muitas vezes de bicicleta, de freguesia em freguesia, e era um homem, portanto, foi um homem notável. Tiveste a oportunidade de entrevistá-lo? Como? Tiveste a oportunidade de entrevistá-lo? Tive a oportunidade de o entrevistar e foi uma das entrevistas, sinceramente, mais gratificantes da minha vida. Também. Porque ele era um homem... Eu entrevistei 2 vezes, uma das vezes para a Bola Magazine, e ele era um homem absolutamente invulgar, de uma cultura muito acima da média, mas ao mesmo tempo de uma sensibilidade prática. Não é uma sensibilidade daquele tipo de sensibilidade piegas, mas uma sensibilidade prática, onde, quando foi necessário, colocava-se ao lado das pessoas que sofriam, contra o poder político, contra o poder económico. Foi um homem, chamaram-lhe inclusivamente, injustamente, porque não era, evidentemente, não tinha qualquer correlação, mas chegaram-lhe a chamar o Bispo Vermelho. Ele não se importava muito com isso. Sinceramente, nunca se importou muito com isso. Mas isto, no fundo, para dizer que Setúbal é uma cidade sofredora. Desde há muito tempo. Especialmente o Vitória, sentiu bastante o PREC. Sim. E enquanto que, imediatamente após o 25 de Abril, os clubes a norte, com o fim da lei da opção, tiveram ali um tecido industrial que os apoiou e que fez com que, de repente, o Vitória de Guimarães, o Sporting de Braga, o Boa Vista aparecessem em força, enquanto que o Vitória de Setúbal e o Belenenses também progressivamente foram afundando. Sim, evidentemente que o Vitória de Setúbal, nós podemos sempre dizer que existem erros de gestão acumulados, erros acumulados de gestão do Vitória de Setúbal. E, portanto, uma coisa é nós podermos termos pena, no fundo, que o Vitória, portanto, deixa estes degraus,
Mas outra coisa é nós considerarmos que, se calhar, a outros devia também acontecer o mesmo, para que o futebol português tivesse, ainda, por exemplo, recentemente, nós vimos um artigo que foi manchete inquietante do público, e, portanto, e todos nós sabemos e falamos muitas vezes disso, em que os clubes, que por vezes há muitos clubes, ou alguns clubes, que conseguem, digamos, documentos de que não devem nada à Segurança Social, não devem nada aos jogadores, que não devem nada, e no fundo devem, e acumulam-se essas dívidas ao longo de anos, até que se chega a uma altura que é preciso realmente travar. Se calhar agora estamos a assistir aqui a uma alteração de paradigma. Não Depois sei. de acontecer isto ao Setúbal, Eu gostava, é inevitável que acontecesse o paradigma se altere. O Setúbal, se calhar, teve ousado ser o primeiro. Eu estou a favor da alteração de paradigma. Estou a favor, porquê? Basicamente porque o que está a acontecer, muitas vezes, e que, portanto, enfim, de alguns clubes que conseguem, ou algumas SADs, que conseguem passar no intervalo da chuva, isto cria problemas sérios do ponto de vista da verdade competitiva, da verdade desportiva. E, portanto, eu nunca mais me esqueço que quando o Campo Maiorense desceu de divisão, que o comendador Nabeiro, que é uma pessoa, aliás, estimável e que eu também gosto muito, disse: eu vou acabar com isto, vou acabar com o futebol. Então eu sou o único que pago, sou o único que pago todos os meses, sou o único que não tenho qualquer dívida, sou o único que cumpre completamente as regras e sou eu que vou descer a divisão. Então os outros que andaram a comprar jogadores e depois não pagam e que depois ganham ao Campo Maiorense, que entretanto sabe que não pode pagar mais, que só pode pagar aquilo. Isto é uma mentira. Ele já naquela altura falava disso e dizia... Tem havido uma distorção da competição tremenda. Verdade. E eu acho que deve, para o futebol português se ingrar, para o futebol português poder evoluir, eu acho que, se for necessário que alguns dos clubes passem realmente e deixam alguns degraus e que as coisas se passem a ser mais sãs, que não haja tantos conluios como parece haver entre as relações promíscuas que muitas vezes surgem nos bastidores e que, portanto, que isto não seja alguma coisa do género de que toca a uns, mas não toca a todos. Eu espero que isso não aconteça e não tenho a certeza que, portanto, haja propriamente uma mudança de paradigma, mas se houver, eu concordo e pode. Como? Depois disto só pode. O Vitória de Setúbal queixou-se de que, ok, isto aconteceu várias vezes no passado e não aconteceu nunca nada a ninguém. Exatamente. Mas a partir de agora já aconteceu alguma coisa a alguém. Portanto, tem que haver aqui uma mudança. Sabes o que é que eu temo, José Manuel? Temo que, apesar de tudo, no futebol português possam mudar alguns paradigmas, mas que não mudem alguns outros, que são os paradigmas do conluio e da promiscuidade. Esses são históricos no futebol português e são mais difíceis de erradicar. O futebol português precisava realmente erradicar esse tipo de comportamentos e de relações promíscuas que existem. Eu não tenho a certeza que o faça ou que ainda nesta geração se possa assistir a essa mudança. Jorge, boa noite. Tu acompanhaste o Vitória de Setúbal muitos anos. Conheces bem o clube, conheces a cidade e conheces também os problemas do Vitória que não são de hoje. Não, são antigos. Para já também estou como diretor. Enfim, tenho 25 anos de bola, de jornalismo e de bola. E vi com felicidade que coincidem os dois. E grande parte deles a caminhar todos os dias para Setúbal, ou quase todos os dias, não diria todos os dias, a acompanhar. Portanto, a gente somos jornalistas, temos que ser isentos, mas queremos que somos também homens e quer queiramos, quer não, ganhamos afinidade com pessoas. Hoje eu agora estou-me a lembrar do Fernando Tomé, que nos costuma ver. Fernando Tomé, um grande abraço. Glória do Vitória de Setúbal. TT. É o TT, também jogou no Sporting e possivelmente a única pessoa que é mesmo unânime na cidade de Setúbal e que se as pessoas tiverem que escolher alguém que represente o Vitória de Setúbal é o Fernando Tomé, que todos os dias lá está, de manhã à noite é na formação, é no estádio, é relações públicas, é tudo, ele faz tudo. E, de facto, é um manancial de histórias inacreditável. Hoje ele estará triste. Fernando Tomé, um grande abraço. O Vitória de Setúbal, vários problemas. Desde logo, houve, a dada altura, a partir do final da década de 90,
em que começam... Já as estratégias de fundo de presidente para presidente que mudavam. O que é um exemplo de estratégias de fundo? Uns a defender um estádio novo, no Val da Rosa, rentabilização daquele espaço para edifícios, outros a defender a requalificação, pelo meio fizeram-se negócios, contratos ruinosos, e, portanto, quando um clube, em questões estruturais e fundamentais, com presidentes diferentes, aposta em vias completamente diferentes, a cada altura a Câmara de Setúbal já estava maluca, porque vinha um presidente, nós queremos um estádio no Val da Rosa, rentabilizar estes terrenos, e depois a pressionar a Câmara para aprovar algumas, pronto, até o plano para os terrenos do Bonfim. Depois vinha outro presidente, não senhora, nós queremos que a Câmara nos ajude a requalificar o estádio e entretanto, a desfazer alguns acordos que foram feitos, alguns deles com a Câmara também, e a Câmara já estava, mas afinal, vocês entendam-se o que é que vocês querem. Depois é também uma cidade que é verdade que é uma cidade de futebol e gosta de futebol, mas que dá uns anos desta parte caiu neste exagero. É uma cidade, os adeptos começaram a aparecer em força, e são muitos, e a gente sabe que são muitos, mas depois nos jogos é verdade, a gente via 1.500, 2.000, e a gente, algumas pessoas até perguntavam, Jorge, mas se é uma cidade de futebol, como é que só estão 2.000 no estádio? Porque é uma cidade que os adeptos aparecem em força quando a equipa está muito bem, ou quando a equipa está em perigo, em iminente perigo. Aliás, alguns dos jogos do Vitória de Setúbal, infelizmente muitos para o Vitória de Setúbal nos últimos anos, em que discutia fora a permanência, aquilo eram excursões que nunca mais acabavam. Eu lembro-me de algumas épicas, que eram autocarros e autocarros, tudo à pé da equipa. Ou seja, quando os adeptos sentem que o Vitória está em perigo, aparecem como apareceram agora a protestar com esta... Mas depois, no meio termo, entre o estamos muito bem ou estamos em perigo iminente, às vezes falhavam. Depois também foi um clube que, de há uns 10 anos esta parte, entrou em alguma guerra interna, nomeadamente, isto faz-me lembrar até um bocado do Sporting, entre as claques e o presidente da altura, Fernando Oliveira. E aquilo provocou algumas cisões. E algumas... enfim, e depois candidaturas, contra-candidaturas, chumbos a torto e a direito nas Assembleias Gerais. Ou seja, houve ali algum processo... Mas também uma crónica falta de dinheiro. E uma crónica falta de dinheiro. E esse é o grande problema, porque eu lembro de ter falado com algumas pessoas que diziam assim, se o Vitória cai na Liga de Honra, a Vitória acaba. A convicção profunda de dirigentes e ex-dirigentes. Agora imaginemos num Campeonato de Portugal. O Vitória SAD, o Vitória Clube, nunca acabará. Porquê? Porque existe um conjunto de dívidas herdadas, de desmandos, de contratações ali no início da década de 2000, no início de 2000, enfim, com adiantamentos, enfim, aos milhões de adiantamentos por causa de um contrato, lá está, que tinha a ver com o estádio, quando ia para o Val da Rosa, que já não foi. E depois, quando se desfez o negócio todo, o Vitória já tinha recebido não sei quanto. E, portanto, entrou-se ali num desvario financeiro que não foi fácil pôr termo. E todos os anos, a novela que havia era a esperar até o último dia a Vitória. Consegue ou não inscrever-se? Consegue ou não inscrever-se? E quanto aqui se falava na subida da fasquia, atenção que a subida da fasquia e da exigência começa no próprio Estado. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Era mais fácil há uns anos, na repartição de finanças de Setúbal, ou da Segurança Social, eu até dou o tempo da Segurança, será que isso eu tive conhecimento? Nós temos uma dívida, mas nós damos como garantia passe de jogadores. Aquilo custou muito a engolir à Segurança Social. Mas como de facto, ainda era uma altura em que o Vitória lá ia vendendo um ou outro jogador, ok, aceitaram e esse dinheiro depois ia para a Segurança Social. O Estado apertou claramente os critérios. Ou seja, era fácil às vezes os clubes, ao nível de, até conhecem o chefe do Departamento de Finanças, até conhecem o da Segurança Social, era fácil. O que é que a Segurança Social passava? Era uma certidão a dizer que está tudo regularizado. Seca. Está tudo regularizado. Que eram os tais acordos que faziam. Agora já não passa que está tudo regularizado. Já tem que passar, não está pago, quando muito, há um acordo, há qualquer coisa. O próprio Estado apertou muito com as finanças, porque ao nível local era fácil passar uma certidão. Deixou de ser fácil. E, portanto, cada vez mais, e penso que o Vitória de Setúbal acabou por ser também, porque a dívida existe e foi reconhecida hoje em conferência de imprensa pelo Presidente, que de facto existe uma dívida. O que o Presidente diz é, nós demos garantias para essa dívida. Só que, se nós formos ao ponto 3 do processo de licenciamento referente às dívidas ao fisco e à Segurança Social, o que é que diz o ponto 3? Ponto 3 dos critérios financeiros. Os clubes têm que ter tudo em dia. Quais são as exceções? Se houver uma contestação, um processo judicial de contestação de uma dívida, ou seja, o Vitória de Setúbal não reconhecia a dívida, entrava com um processo contencioso e tinha que levar essa cópia, aí aceita-se a inscrição, não é o caso. Se for ao abrigo do Plano Mateus, onde é que ele já vai?
E se houver um acordo entre o clube, o fisco ou a segurança social, mas um acordo formal, nomeadamente através de um PER. Ora, PER isto são dívidas que acumulam, porque o Vitória ou bem que paga o antigo, ou bem que paga o atual, porque no fundo, só para dar esta ideia, o Vitória de Setúbal tem responsabilidades de gerir 2 épocas numa. O que herdou de dívidas, e isto já vem muito antigamente, o que o Vitória de Setúbal herdou de dívidas significa ter 2 orçamentos. Na prática metade é para pagar a época, a outra metade é para pagar a dívida, nomeadamente os acordos que se fizeram no âmbito do PER. E, portanto, isto torna a coisa muito, muito complicada. E é uma tarefa absolutamente dantesca. Era. Porque agora é simples. Agora é muito complicado. Não, porque agora é insolvência da SAD. Mas agora é assim, agora não há dinheiro mesmo. Agora não há dinheiro. Há zero. As dívidas continuam por pagar. Portanto, infelizmente, num processo realista, o fim mais natural é a SAD entrar em insolvência, fica o clube, Vitória Futebol Clube, e aí não é da terceira divisão, recua ainda mais, começa nos distritais, enfim, e portanto, como começaram outros clubes cujas SADs faliram e foram dadas por insolvência. O Vitória de Setúbal SAD ainda tem uma esperança. Qual é a esperança? O que hoje o TAD decidiu foi não dar provimento à providência cautelar. Ou seja, anular qualquer tipo de efeito suspensivo da decisão. O TAD ainda vai decidir a questão de fundo. Não vai em tempo útil. É verdade que o Vitória de Setúbal ainda tem outro expediente, que é recorrer desta decisão 2 de não dar provimento à providência cautelar para o Tribunal Central Administrativo da Região Sul. Mas também vai tempo, já não vem a tempo. Para além de que o Vitória de Setúbal percebe, e os advogados do Vitória de Setúbal já devem ter avisado o Vitória de Setúbal, que é o seguinte: ao negar a providência cautelar, a TAD está a tomar já uma posição. É verdade que ainda não decidiu a questão de fundo. Mas perante o que está cá, no fundo o que é uma providência cautelar? É o Tribunal dizer assim: há aqui ou não um perigo de a decisão não vir a tempo e prejudicar o interesse. Em teoria até há, de facto há um perigo. Que o Vitória já não pode participar o sorteio é já amanhã. O sorteio é amanhã. E o campeonato começa mais 2, 3 semanas e, portanto, se não houver decisão, mesmo que venha a cidade de razão a Vitória, significa que não vai a tempo útil. Eu acredito que o TAD apreciou a questão de fundo, informalmente, muito ao de leve. Porque para dizer assim, este interesse para nós não é relevante, é porque já tem uma opinião interna acerca da... depois com outra o TAD vai decidir, eu não tenho a mínima dúvida, o TAD vai decidir contra as posições do Vitória de Setúbal. Novo recurso para o Tribunal Administrativo Central Região Sul e, quando muito, o que pode valer ao Vitória é o que aconteceu com outros clubes, uma indemnização e uma subida administrativa, não sabe quando, mas até lá eu não sei se o Vitória aguenta, infelizmente. Quanto tempo é que teve o Gil Vicente? É verdade. Portanto, eu não sei se a SAD aguenta, o Vitória Futebol Clube, mas esse aí aguentará. Os fundamentos do Gil Vicente eram mais sólidos. Sim, mas há aqui um conjunto de problemas que alguns foram aqui aflorados e bem, mas, por exemplo, repara o drama que é, porque o Vitória continua a ter contratos com jogadores. É verdade. E contratos com treinadores, e contratos com departamento administrativo e clínico e vários departamentos. Isto que era um clube profissional. Não é pelo facto de haver uma decisão de que o clube agora passa a competir numa competição amadora que se extinguem esses compromissos e esses contratos. E como é que, sabendo de antemão que eles não podem ser cumpridos, não vão ser cumpridos e não podem ser cumpridos, isto é também dramático, no fundo, eu acho que realmente a única coisa que poderá vir a acontecer é a insolvência realmente da SAD e encontrar, portanto, uma solução completamente. Em relação ao PER, deixa de poder cumprir. Também acabou, deixa de poder cumprir. E agora qualquer credor pode vir a insolvência. Vamos ouvir as declarações do Presidente Vitória de Setúbal hoje a propósito desta matéria. Este processo não está decidido. O que foi decidido é que não poderíamos suspender. A providência cautelar não foi aprovada e foi indeferida. O processo vai continuar, ele agora vai arrancar e nós, em tribunal arbitral, iremos defender as nossas posições. Portanto, é aqui que está a nossa base. Ficamos muito tristes como é que se indefere uma situação quando nem sequer falam sobre os
propósitos que nós invocamos. Mesmo com essas dívidas, o Vitória pagou parte dessas dívidas e a outra parte apresentou garantias reais. Ok? Portanto, nós mesmo com essas dívidas, nós apresentámos os pressupostos perante a Federação, perante a Liga. Logo, não podemos ser feridos da decisão que está a ser tomada, porque não nos esquecemos que nós no campo ganhamos. É que o que vai acontecer é que vão dar razão à Vitória daqui a uns tempos e depois vão dizer, desculpem lá, isto afinal era assim, mas desculpem lá. Não é desculpem lá. Estamos a falar de coisas muito graves e muito importantes. E nós queremos fazer as coisas bem feitas. Agora, sabemos que os prejuízos rondarão sempre na casa de 2 milhões de cada ano que vai passando, porque são compromissos que temos que ter com os nossos credores. O que eu vou fazer neste momento é abrir o estado de emergência dentro do clube e percebemos como é que vamos trabalhar para que o clube fique solvente, para que possa funcionar. Vão ser decisões difíceis. Hoje falei com o plantel, amanhã falarei com os jogadores, mas não vou estar a falar de uma coisa que ainda não tenho e a seu tempo. As decisões irão sair. Bom, isto num clube que tem o orçamento montado sobre os direitos televisivos, eu diria que não exclusivamente, mas quase exclusivamente. O Vitória não tem vendido muitos ativos nos últimos anos. 2 milhões é pouco, só em receitas televisivas são 4 milhões por ano, portanto. 4 milhões que são substituídos por zero. Por zero, portanto, só aí o prejuízo são 4 milhões, só na televisão. 400 mil pois, não, é Fora patrocínios e mais não sei o quê, que não há de ser muito mais, mas pronto. Não dá para manter o estádio. Não dá para manter o relevado. Não. Portanto, é uma situação absolutamente dramática. Mas, sinceramente, não sei. Aqui há a questão dramática para o Vitória, que já abordámos, mas depois há a questão do precedente que é aberto. Isto é um aviso à navegação para os restantes. É importante que a Liga venha também a terreiro dizer faltou isto. Mas porque, por exemplo, quando se fala agora qualquer outro que esteja em situação análoga tem que ter também... Tinha sido uma prática mais, diria que uma prática corrente em relação a vários clubes ou a várias SADs que estavam em situação realmente difícil, encontrarem saídas através de documentos dizendo que as coisas estavam todas regularizadas e algumas delas com base em, por exemplo, em passes de jogadores. Dizendo, este jogador, portanto, vale X, portanto, nós damos este passe deste jogador no valor de X como garantia. O que é verdade é que, neste momento, como foi dito, o Estado entende bem que isto não é propriamente uma garantia. O jogador, de repente, pode se lesionar, o jogador pode perder valor, o jogador pode nunca encontrar mercado e, portanto, é uma garantia de coisa nenhuma. Sim, esse argumento é uma coisa que tu nunca consegues explicar a um alemão. Não, pois não, porque isto vamos lá ver, isto não é garantia, isto não é uma garantia. Garantia é uma pessoa dizer, olha, tenho esta em minha posse, este determinado, sei lá, um prédio ou não sei o quê, e dou com este prédio como garantia que neste momento tem um valor de coisa de X. Isso, pronto, é uma garantia. Agora, dar a garantia do passe de transferência de um jogador, sabendo nós, inclusivamente, a forma como se fazem, como se avaliam e valorizam. O jogador só sabe o que é que vale quando pagam. Quando pagam, até lá é mentira. Pois é, portanto, não se pode dar uma garantia de algo que é completamente, digamos, que é vulnerável e não é uma coisa, algo... Portanto, isto não é aceitável, obviamente, mas já foi. Aceitava-se isto de uma forma normal e considerava-se normal isso acontecer. E agora não. E bem, do meu ponto de vista, acho que bem. Mas é por isso que eu estou aqui a insistir nesta alteração de paradigma, porque só havendo uma alteração de paradigma é que se consegue perceber que o Vitória de Setúbal tenha sido penalizado por coisas que nenhum outro clube foi penalizado no passado. Exato. Coisas iguais. Portanto, a partir de agora... Só me passa pela cabeça que a regra seja esta, para todos. E no passado, e eu tenho dúvidas no presente. Eu tenho dúvidas no presente. O Vitória de Setúbal portanto, é alvo de uma mudança de paradigma. Isso parece-me que é uma realidade.
com a qual eu estou inteiramente de acordo. Sim. Agora, preocupa-me se essa mudança de paradigma eu diria que se é, enfim, se não é para todos, se é uma coisa que não pode, que pode de alguma forma, eu acho que há que aprofundar informações que têm vindo a público e outras, para saber se realmente todos, enfim, estão em condições porque senão é evidentemente que o Vitória de Setúbal ainda tem maior razão para invocar que é uma situação de injustiça. Este desfecho que vai ter, pelo menos, consequências práticas desde já na próxima temporada. O sorteio é já para a semana, mas este desfecho vem aliviar a Liga de Clubes, que cometeu, em meu entender, uma leviandade por ter adiantado ao convidar o Portimonense ainda na pendência dos recursos e sem saber se o Conselho de Vitória Justiça ficava ou não. ajudou, e esta também é uma questão polémica, porque, enfim, há muitos especialistas em direito esportivo que acham que a decisão devia ser decidida pelo Conselho de Justiça, e aí sim com efeitos suspensivos, favorecia a Vitória. O facto do Conselho de Justiça, eu também não consegui perceber porque se considerar incompetente, era um órgão de justiça da Federação, em questões desportivas, não ser competente, então é competente para o quê? É por isso que vai Porque é certo é que isso acabou por prejudicar claramente. É por isso que vai para o TAD. E via para o TAD. Para o TAD já não há efeitos suspensivos. Por isso é que o Vitória de Setúbal avança com a previdência cautelar. Porque como eu esperava e como vários especialistas, alguns aqui na Bola TV, falaram nisso, que o Conselho de Justiça deveria ter apreciado ao aceitar imediatamente efeito suspensivo. Um problema aí para a Liga, sim. Ao passar para a responsabilidade para o TAD, aí sim acabou por facilitar um bocadinho a vida à Liga. E deixa também só dizer uma coisinha em relação a Liga ia ficar com um alargamento nos braços. Ia. Ia ficar, mas tem o problema para já. Tem o problema para já Ou então resolvido. também iam pressionar o Conselho de Justiça a decidir em tempo recorde, a fazer uma coisa que raramente faz. Mas sim, um alargamento, que era uma coisa que parecia que estava em cima da mesa, com grande força, depois iria colocar o problema que o Fernando Seara identificou aqui há uma semana, de o mesmo dinheiro que está suposto para 18 ter que ser para 20. Portanto, isto em termos de direitos televisivos. Exatamente. Mas só em relação a uma coisa que também aqui foi dita, o problema do Vitória de Setúbal de ser exemplo ou não ser exemplo é que, se calhar as pessoas não imaginam a quantidade de advogados mandatados por outros clubes estavam em Setúbal a cheirar. Ou seja, o Vitória de Setúbal, porque há muitos anos que se fala nisso, isto nem é novidade. Todos os anos se fala, o Vitória de Setúbal consegue, não consegue, e às vezes só no último dia. E criou-se uma imagem do Vitória de Setúbal, às vezes até exagerada, junto dos outros clubes, que começou a perseguição clara. E eu soube de advogados de clubes que andavam em Setúbal a bater à porta das finanças, a quererem ver tudo e vasculhar tudo, os outros clubes. Portanto, também pode haver uma justificação para o facto de ser o Vitória de Setúbal. E o Aves, atenção, mas o Aves é público e notório, o Aves nem merece defesa. Aliás, nem ele se defende, não é? Portanto, não merece defesa nesse aspecto. Não há argumentos para o defender. Agora, em relação à Vitória de Setúbal, eu posso entender, porque havia aqui uma perseguição, ou estava tudo. E, portanto, a começar, eu também suspeitava que a começar alguém fosse, porque os outros clubes estavam sempre Vitória. Vejam o Vitória, iam para a Liga, quero ver os documentos de Vitória de Setúbal. E isto acontecia ano após ano, e incomodava-os profundamente, e não havia essa tal vigilância dos próprios outros clubes em relação uns aos outros. Era sempre em bicaco Vitória, sempre em bicaco Vitória. Agora, evidentemente, se não cumpriu os pressupostos, e de facto eu também acho que podiam haver algumas explicações suplementares que ainda faltam, evidentemente que é para se cumprir, é para se cumprir. Perante este quadro e perante este cenário, Jorge, tu com a experiência que tens de Setúbal, o que é que te parece que vai acontecer? O Vitória Futebol Clube SAD acaba e o Infelizmente Vitória o Futebol Clube vai recomeçar do... Eu não estou a ver como é que a SAD tem viabilidade. Porque mesmo que venha a ser ressarcida mais tarde, a gente percebe que os tempos da justiça, até porque eu estou plenamente convencido pela decisão, o TAD, na questão principal, vai decidir contra a Vitória de Setúbal, senão não tinha decidido como decidiu hoje. Depois ainda vai para o Supremo Tribunal, não sei quem dizer que mais, e depois ainda arranjam ali qualquer coisa para ir para o Constitucional. A única coisa que temos a certeza é que não vai demorar mais do que o caso do Gil Vicente. Portanto, o problema da SAD, e o Gil Vicente não foi compensado naquilo que queria, e da forma que queria, a não ser na reparação de ser posto novamente Eu temo é que com o nível de dívida que existe, uma coisa era o SAD não ter dívida. Também se não tivesse dívida não tinha estes problemas, mas pronto. Mas ter uma dívida pequena. Agora, com o nível de dívida que deve andar à volta, sei lá, dos 15 milhões de euros, entretanto eu nos últimos anos tenho acompanhado... Os credores do Vitória estão em pânico hoje. Estão.
estes são os principais assustados. Porque depois, se não pagam, como é que é? Não, Vão tentar melhorar o estádio. Pois. Ou seja, isto não vai ficar, assim. infelizmente, vai ficar feio Dinheiro. para o Vitória de Setúbal SAD. Porque não estou a ver como é que eles conseguem pagar. Eu não sei que relação é que a SAD da Vitória tem com o Estado. Com o estádio. Pois, não sei se o estádio é pertença do clube. Não sei se, diretor, como é que... eu também não lhe sei dizer, não por falta de empenho ou de rigor ou de profissionalismo, mas porque aqueles negócios do... E estes andam atrás dos terrenos, do pavilhão, quem é, do quê, e depois ainda metia a Pluri... daquele do BPN que faliu, Pluripar. Metia o BPN que também faliu, ou seja, aquilo foi está ali um imbróglio jurídico, só por isto. Quem é dono de quê? Daqueles terrenos do Bonfim. Porque aquilo andou para trás, era para vender, depois não era para vender, depois acaba não sei o que. Portanto, aquilo entrou num imbróglio jurídico tal que não é fácil dizer assim, na hora, quem é o quê? De quem é o quê? E há visões contraditórias, e enfim, e ainda por cima a Pluripar faliu, portanto, há aqui uma série de... Quer dizer, vamos supor que neste momento o Vitória, por exemplo, a SAD do Vitória, pode ser de alguma forma apetecível para potenciais compradores. Essa é outra via. É um investidor a ver e pegar. Mas atenção, o investidor vai-se assustar um bocadinho com o nível de dívida que aquilo tem. Com a situação. Com a situação. E, portanto, o Vitória eu tenho dúvidas... É um clube que tem uma marca forte, uma marca... Eu sei que há gente em Setúbal que neste momento está a falar com uma pessoa. Se consegue safar isto. José Mourinho. Pois. Se consegue os contactos dele, de alguma forma. Agora, qualquer investidor que venha... Mas é assim, a figura do José Mourinho e o argumento de que o Mourinho arranja, o Mourinho conhece, faz-me lembrar os meus tempos de Belenenses, quando as coisas estavam a dar para o torto e não havia dinheiro para ordenados, a direção dizia sempre, não, vamos falar com o Sr. Bolhosa, que estava no Brasil, o Sr. Bolhosa a demandar qualquer coisa. Portanto, nunca mandou, mas também é assim, é verdade que o José Mourinho gosta muito de Vitória de Setúbal, gosta genuinamente, gosta muito da cidade de Setúbal, estará preocupado e triste como estarão os vitorianos, ele próprio vitoriano. Não sei até que ponto é que ele não estará disponível no sentido de ajudar, não a meter dinheiro, como é óbvio, mas ajudar. Agora, mesmo assim, face ao nível de responsabilidades que existe, para um clube que está no Campeonato de Portugal, o mais até podem aparecer, mas eu devido da qualidade que a melhor solução não é mesmo passar por agora, uma insolvência e voltar outra vez e volta ao Vitória Futebol Clube, como voltou o Belenenses Clube. Exatamente. E tentar fazer o seu percurso. Como outros clubes que tiveram que voltar atrás, é cachados-se... Qualquer dia está a jogar com o Belenenses B, o Belenenses não sabe contra o Belenenses aí quem tem que salvar... Mas aí os chaditos não... Já vamos essa é só ópera bufa. Uma coisa, os vitorianos não vão deixar. Vitória Futebol Clube, como eles dizem, não é grande, é enorme, como eles dizem. Portanto, isso aí, Vitória Futebol Clube não toca. A SAD, não estou a ver como, a não ser que venha um milagre financeiro, mas a gente já sabe, né? Não só não há almoços grátis, não há nem um copo de água grátis, há quanto mais almoço. Normalmente, e por norma trazem mais experiência. Quem leva o porco depois só dá o chouriço. Temo que a SAD possa entrar em insolvência. Salve-se o clube. Salvou-se, neste contexto, o Portimonense também tem uma SAD com investidores, compraram a SAD, tem um projeto e tem um modelo de negócio muito ligado à presença na primeira divisão, porque é o palco para valorizar os jogadores e para manter o seu negócio a funcionar, e acabaram por, depois de terem descido de divisão dentro das 4 linhas, apesar de uma recuperação final, eu diria que épica, mesmo assim insuficiente, acabaram por ficar. Vamos ouvir o presidente da SAD do Portimonense. Com muita satisfação e alegria, que eu não posso ter hipocrisia nessa hora de dizer que não estou feliz, não estou alegre e tal. Mas como no futebol tem as derrotas e tem as vitórias, eu tenho que ser solidário aos companheiros, porque ninguém vive do futebol sozinho. Tem que ser solidário ao Vitória de Setúbal, que é um grande clube, é um histórico, tem uma massa associativa muito forte, eu gosto, tenho amigos lá também. Mas é aquilo que eu sempre costumo dizer, no futebol você tem alegria, tem as tristezas, e o futebol não é sempre jogado só dentro de campo, não é só a parte desportiva que está em causa.
O Portimonense sempre foi elogiado por todos, elogiado inclusive pela Liga e pela própria federação, de um clube cumpridor e que sempre foi o primeiro a entregar os pressupostos e todos os documentos que a Liga ou qualquer outra instituição pediu. Nesses 5 anos não tivemos um processo, não tivemos um descumprimento. Eu sabia que um dia, com todo esse trabalho, nós íamos ser beneficiados em algum lugar. É uma atitude de coragem e que só tem a ganhar o futebol. E não só o futebol, tem a ganhar todos. Tem clubes históricos, como a própria Juventus, o próprio Parma, tem clubes históricos que passaram por dificuldades, que foram lá embaixo, se uniram junto com os adeptos, junto com as instituições, junto com os sponsors, junto com o povo, e deram a volta e hoje estão onde estão. Eu acho que não adianta você tampar o sol com a peneira. Ou você entra, faz uma coisa bem feita, ou não faz. Não adianta todos os anos você estar com o mesmo problema e ficar empurrando e você não sabe o que vai acontecer no final. Palavras lúcidas de um presidente do Portimonense SAD, manifestamente aliviado com este desfecho. O Portimonense tinha uma equipa prometia bastante mais do que aquilo que acabou por entregar, andou a perder-se durante bastante tempo e consegue agora ficar na primeira divisão. Depois vamos ter uma segunda divisão em que o Cova da Piedade e a Casa Pia vão permanecer nessa segunda divisão. Já tivemos também um processo resolvido, que foi o indeferimento das pretensões do Olhanense. Portanto, as coisas vão se compondo. Vamos ter um Belenenses SAD B que vai participar no Campeonato de Portugal. Portanto, vamos ter um Belenenses SAD A na primeira divisão e vamos ter um Clube de Futebol Os Belenenses na primeira divisão da Associação de Futebol de Lisboa. Portanto, de facto, percebe-se, eu sei que Belenenses só há um, que é o do Restelo, mas a páginas tantas é mesmo os belenenses. Não, é evidente, aquilo é os belenenses e os grandolenses. E os grandolenses, porque o Grândola também tem o seu clube e vai ter outro clube, vai ter uma SAD, portanto, em Grândola, com o quartel-general em Grândola. Portanto, isto, o que nasce torto, realmente tarde ou nunca se endireita. E, portanto, o que nós vamos assistir vamos assistir a uma... isto, há bocadinho falava-se, portanto, de uma ópera bufa, que isto não favorece nada ao futebol português, quer dizer, encontrar algumas soluções, inclusivamente soluções que elas acabarão depois por ser algumas decisões acabarão por ser tomadas ao nível portanto, judicial, mas que levam sempre muitos anos, que obrigam a imensos recursos, que levam, portanto, uma eternidade. Neste momento, por exemplo, a SAD do Belenenses entende que o Belenenses o Belenenses Clube não podia, de alguma forma, de qualquer forma, alienar os 10% que tinha, mas entretanto alienou e, portanto, pertence a um conhecido advogado esses 10%, que não se sabe propriamente o que é que ele entenderá fazer com essa participação. E, portanto, isto tudo é uma nuvem que não ajuda verdadeiramente a desembrulhar, portanto, à vista desarmada, os nós todos que existem no futebol português. Só mesmo à vista armada. Não se consegue ver, não se consegue perceber. Isto é uma coisa... Isto porquê? Porque, no fundo, há sempre o medo, daquilo há bocadinho que eu dizia, de tomar decisões totais e completas. São pequenas decisões. Portanto, agora, não pode usar o símbolo, não pode utilizar propriamente o estádio, não pode confundir-se, mas não pode confundir-se e pode ter o mesmo nome. Não pode ter o mesmo nome, mas ainda não transitou em julgado os recursos que foram colocados. Quer dizer, isto é algo que é verdadeiramente constrangedor.
para aquilo que é não aprenderam nada com a UEFA. o futebol profissional, não é? Não, existe, nesse aspecto, no aspecto de justiça e de celeridade e de clareza, realmente, tanto a UEFA como a FIFA dão... E depois às vezes dá a sensação... Tem um modelo certo. Pois, claro, sim. Tem um modelo certo. Isto aqui não era, do meu ponto de vista, até se calhar não era assim tão difícil de resolver, porque, digamos, eu acho que tem que se encontrar formas de haver separação. Repare-se, por exemplo, no que aconteceu ainda no campeonato da Primeira Liga, portanto, em relação ao SAD, portanto, que deixou de divisão... Do Aves. Do Aves, do Desportivo das Aves. O que aquele homem, aquele presidente, teve que fazer para conseguir ainda fazer aqueles últimos jogos. E agora está perante um problema que é um problema que não sei como é que vai resolver, porque é um problema, portanto, idêntico àquilo que surgiu também com o Belenenses, e, portanto, é tempo de se encontrarem soluções jurídicas de fundo. Nos últimos, não vou exagerar, nos últimos 5 anos, enquanto colóquios, ações, reuniões de advogados, estivemos sobre estas matérias. Sim, repara, o Atlético foi um caso desses, mas, por exemplo, o que tu podes encontrar agora é alguém que bloqueia completamente a vida, portanto, daquele clube. Porque a gente pode lhe chamar Sociedade Anónima Desportiva, mas o Desportivo das Aves é um clube portanto, tem uma Sociedade Anónima Desportiva para que o clube seja representado, portanto, num determinado campeonato. E por determinadas razões jurídicas e por determinadas formas e em função de determinadas regras. Se aquela SAD, neste momento, que se desinteressa completamente, mas também não quer alterar o seu estatuto, não quer vender, não quer mexer, não quer... portanto, quer apenas bloquear aquela situação. Como é que o clube vai resolver o problema? Vai fazer, provavelmente, como fez o Clube de Futebol dos Belenenses. Vai criar o Desportivo das Aves, vai criar, portanto, condições para que depois a SAD não possa utilizar. Quer dizer, vamos assistir a esta via sacra, que é uma coisa absolutamente, digamos, constrangedora, inaceitável para o futebol em Portugal. Tem que encontrar uma solução, de vez. E estes são os problemas concretos que existem e que têm que ser, que estão assinalados, que estão à vista de toda a gente e que têm que ser resolvidos. E têm que ser resolvidos, evidentemente, de uma forma estrutural. Não é, portanto, para serem resolvidos de caso a caso nos tribunais. Deve ser interessante para os advogados. Tens uma SAD a disputar a Primeira Divisão Nacional que deixou de ter qualquer vínculo ao clube fundador. Sim. Portanto, isto é surrealista. Isto, para quem fez a lei, sim, e para quem a pensou, e quem pensou a lei das SADs, sim, não era por aqui que queriam, mas deixaram as portas abertas e as janelas e os alçapões, sim, deixaram tudo, sim, aberto para isto, sim, poder acontecer. Tanto mais que depois existe um problema, que é um problema é um problema também preocupante, que aconteceu, por exemplo, com o Atlético, aconteceu com o Olhanense, aconteceu com outros clubes, com o Beira-Mar, que de repente, então, quer dizer, ainda por cima, como não há propriamente um controle sobre quem é que, portanto, vai comprar uma sociedade anónima desportiva, de repente, tu encontras, por detrás disto, gente pode ser, portanto, da área, portanto, do match fixing, da alteração das apostas desportivas, de procurar, portanto... Isto é dramático para qualquer competição, E parece que estas questões não são relevantes e não preocupam realmente portanto, o futebol português nas suas estruturas principais, nomeadamente, neste caso, no futebol profissional da Liga, que está, neste momento, completamente obcecada com a história do público nos estádios e não está minimamente, ou parece não estar minimamente preocupada com questões que são absolutamente... Eu diria que é de uma importância absolutamente decisiva resolver o mais rapidamente possível estes casos.
A propósito disso, Jorge, Portugal vai para estado de contingência a partir de 15 de setembro, na altura em que reabrem as escolas. Também, uma semana depois, deverá começar o campeonato nacional. Parece mais do que claro que não haverá público nos estádios. Eu não entendo porquê, confesso. Porque é que o futebol... Mas isso percebeu-se...